falar de previdência falando da minha vida mesmo. Eu comecei a contribuir para a Previdência como estudante. Eu nem trabalhava ainda, mas era uns 20 e poucos anos. Hoje eu estou com 46. Então eu tenho uns 26 anos aí e um histórico de uma relação minha com a Previdência, que não vai parar aí, né? Quer dizer, uma hora eu me aposento, e aí, se for considerar se for considerar padrão de expectativa de vida, provavelmente devo chegar ali na faixa dos 80, e aí, mesmo falecendo, a minha relação com a Previdência não termina ali, porque nós sabemos que as mulheres vivem mais que os homens, então provavelmente ainda gera uma pensão. Então eu vou sumir, mas a minha relação com Previdência, mesmo após o meu falecimento, vai continuar por mais uns 5 anos. Então veja, a gente pega ali dos 20 aos 80, 60, bota mais uns 5 de geração de pensão, 65 anos. Vai além da nossa vida, né? Gera para pensões para filhos, pensões para esposas. Então, quando a gente está falando de previdência, a gente está necessariamente falando de uma relação de muito longo prazo, que engloba praticamente todo o ciclo da vida da pessoa, desde adulto jovem até após o falecimento, e mesmo quando crianças, né, que aí as mães recebem o salário de maternidade, ou de repente fica órfã, um caso mais raro, mas aí tem direito ao recebimento da pensão. Então, é uma relação de muito longo prazo, que é estabelecida entre cada um de nós com a Previdência e entre diversas gerações, né, que se estabelecem. Então, quando a gente pensa em Previdência, né, a gente... Daí vou pegar mais um caso familiar mesmo, né, quer dizer, eu vejo os meus pais, né, eles já estão aposentados, então existe, né, na minha família já pessoas já recebendo benefício, eu, né, que, enfim, não recebo benefício, mas já contribuo para a Previdência. Os meus filhos, alguma hora, ainda não estão contribuindo, mas alguma hora vão entrar, vão contribuir. Meus netos, que nem nasceram, né, vão ter alguma relação com Previdência. Então, Previdência é uma relação de longuíssimo prazo, né, que a gente estabelece para a vida, de nossa própria vida, mas é muito mais do que isso, engloba famílias inteiras, né? Vão estabelecendo relações de pais, filhos, netos, pessoas que ainda nem nasceram, que a gente sabe, a gente passa, mas a Previdência continua. Então, veio para ficar, né? E eu, como vocês aqui, eu já tenho trabalhado muito tempo, né? Quase 20 anos, praticamente 20 anos, ou na área mais administrativa, ou então numa área mais de pesquisador, que é a minha formação mais principal, né? Não agora, mas enfim, uma hora também eu saio e volto a ser pesquisador, e provavelmente vou continuar pesquisando na área previdenciária. A gente que dedica a vida à Previdência, a gente tem como principal objetivo manter a Previdência. Então, assumindo o cargo que eu assumi, o que eu quero fazer, se puder, né, deixar alguma mensagem para o futuro, é manter a Previdência. Então, esse é o objetivo da política previdenciária. Se eu tenho, Marcelo, mas enfim, a pessoa, né, vocês também, né, que gerem, né, a política previdenciária, tem esse objetivo, e a gente sabe que a relação que se estabelece da Previdência com as pessoas, da Previdência com as famílias, da Previdência com a sociedade, é uma relação de longuíssimo prazo. A gente tem que ter em mente, se eu quero manter o pagamento de benefícios, se eu quero dar uma estabilidade para as pessoas receberem suas aposentadorias e pensões, eu tenho que ter um foco na sustentabilidade do regime previdenciário, na capacidade de pagamento do regime previdenciário. Caso contrário, não adianta muito. Eu posso ficar prometendo coisas que eu sei que não vou pagar, ou ainda que eu saiba
que eu não vá pagar, eu posso saber que eu tenho dificuldades de pagar. Então, essas relações, como são de muito longo prazo e envolvem a vida das pessoas, você tem que estabelecer a sustentabilidade do regime, para não cair em situações em que você não tenha como pagar os benefícios. E quando a gente parte desse princípio, e aí começa a olhar para os números, né, aí a gente observa que a gente passa por algumas fragilidades na Previdência brasileira como um todo. Se a gente olha para o regime geral, se a gente olha para os nossos regimes próprios de Previdência, claro que aí varia um pouco, né? Quando você está falando de situação de estados da União, é mais delicada que a situação dos municípios, mas enfim, é um quadro geral do país, né? Então, por exemplo, né, quando a gente pega o déficit, né, dos estados, né, e municípios, o déficit atuarial, né, indica que dos estados como um todo são 3 trilhões de reais. Né? Claro que quando a gente está falando de déficit atuarial, não é uma coisa diferente do déficit financeiro, que também é bastante alto. Se for somar todos os déficits financeiros da União, dos estados e municípios até tem um quadro um pouco diferenciado, só no ano passado deu mais de 126 bilhões de reais. E o atuarial, que eu estou pegando de hoje até um período bem mais longo de tempo, somando isso daí, eu tenho 3 trilhões. 3 trilhões de reais da metade do PIB. Né? Quer dizer, é uma situação que de fato mostra dificuldade de pagamento. E mesmo quando a gente considera o déficit do financeiro, que é a diferença entre as contribuições e os pagamentos de benefícios dos regimes próprios de previdência, no ano passado, somando União, Estados e Municípios, deu 127 bilhões. Só o gasto com Bolsa Família foram 27 bilhões. Então, quer dizer, tem mais de 4 vezes, né, quando a gente faz essas comparações. Né? Pega o gasto com seguro-desemprego, foi na faixa de 40 bilhões, então 3 vezes mais ou menos isso. Né? Então, quer dizer, você pega a situação de estados, vários deles com muita dificuldade de pagamento de folha. Né? Ontem houve reuniões com governadores, né? E aí eu conversei com um deles, numa pausa, e ele falou, poxa, mas eu estou aqui e basicamente eu fui eleito, descobri que eu fui eleito para pagar folha. Né? Então, eu não quero, eu quero construir escola, eu quero construir hospital, eu quero atender a população e no fundo eu estou pagando folha. Então, o que acontece? Se a gente tem, né, uma situação desse estilo, a gente naturalmente que precisa fazer ajustes, e precisa fazer ajustes para poder manter o papel do Estado, né, para poder manter a própria Previdência. E o que se vê, né, por que se necessitam por que tem essa situação? Né? São várias causas, mas uma em particular que a gente tem que olhar com muito cuidado é o envelhecimento pelo qual passa o país. Naturalmente que, claro, eu quero viver cada vez mais, todos nós queremos isso. Mas, enfim, algumas estatísticas, né, aqui, por exemplo, em 1960, a expectativa de vida de uma pessoa ao nascer, né, era na faixa de 52 anos. Né? Agora, em 2015, 76. Não é isso? Em 2042, se espera que venha a ser mais de 80 anos. Claro que quando a gente pega essas estatísticas de expectativa de vida ao nascer, isso é muito influenciado por mortalidade infantil e aí, claro, isso é péssimo, mas a existência, né, de uma mortalidade infantil mais alta, mas isso não afeta tanto a Previdência. Mas mesmo quando a gente olha para indicadores de expectativa de sobrevida, né? Quando as pessoas já chegou aos 65 anos, né? Quanto que eu espero que venha a se viver além disso, que aí já passou por esses problemas de mortalidade infantil ou mesmo mortalidade
em idades mais jovens por razões violentas, né? Acidentes, mas enfim. E nem olhando tanto para trás, quer dizer, em 2000, aos 60, uma pessoa, um brasileiro de 65 anos, a gente esperava que viesse a viver 16 anos, agora 18,5. Então, quer dizer, nesse período de 15 anos, houve um crescimento de 2,5 anos. Em 2060, aí a gente espera que venha subir para 21 anos, então, mais uns 2, 3 anos lá para frente. Isso é ótimo, mas tem um reflexo também na Previdência, né? Você está pagando o benefício por cada vez mais tempo, né? E quando a gente olha para a questão previdenciária, não é somente a perspectiva de as pessoas estarem vivendo cada vez mais. Quer dizer, tem um fenômeno que ocorre no mundo inteiro, e aqui no Brasil em particular é bastante acentuado, que é a queda da fecundidade, né? O que é isso? É o número médio de filhos, né, que as mulheres têm. Então, se a gente fosse olhar essa estatística da fecundidade até os anos 60, era em média 6 filhos por mulher, né? Isso, a partir dali, com o advento de métodos contraceptivos, vai caindo, mas quando já passa em 2005, mais ou menos, essa taxa de fecundidade já cai aquém da taxa de reposição, ou seja, os pais estão tendo um número de filhos que sequer os repõe. Então, esses dois fatores, as pessoas vivendo cada vez mais, né, e os casais tendo cada vez menos filhos, e muitos casais sem filhos, muitos casais com um filho só, né, hoje é pouco comum a gente ver, claro que tem, mas enfim, gente com mais de 2 filhos já começa a ficar um pouco fora do padrão, né? E é muito comum, de repente, você ver casais de 40 anos que optaram por não ter filhos. Qual é a consequência disso tudo aí? A consequência disso é um processo de envelhecimento muito acentuado. Hoje em dia, a gente tem, grosso modo, uma estatística mais geral, a gente tem 12 idosos, né? E aí a definição de idoso é uma definição puramente demográfica. Para cada 100 pessoas, de idoso é 65 anos ou mais, né? Uma definição puramente demográfica, para cada 100 pessoas entre 15 e 64 anos. E o próprio IBGE, ele estima que esse número, que hoje varia na faixa de 12, venha a subir para 44 em 2060. Então a gente está falando de um processo de envelhecimento populacional que é um processo muito acentuado de envelhecimento populacional. No fundo, quando a ONU, por exemplo, faz projeções demográficas do mundo inteiro, é bem curioso. O Brasil, aí eu não me recordo exatamente em qual ano, mas ele vai ficar, não é hoje, mas ele vai ficar um país de um perfil demográfico mais envelhecido que os Estados Unidos. Hoje a gente não é. A gente vai ser um país, em termos de proporção de idosos, com mais idosos do que os Estados Unidos, e, com o passar do tempo, vai envelhecendo num ritmo tal que o Brasil vai ficar parecido demograficamente, em termos de estrutura demográfica, com a Europa. A gente vai convergir para a Europa, em termos demográficos. Quando eu falo vai convergir para a Europa em termos demográficos, são projeções da ONU, não é convergir para o que a Europa é hoje. A gente vai convergir, porque aí tudo bem, até poderia ser. A gente vai convergir demograficamente para o que a Europa será no futuro. Então, naturalmente que quando se verifica, né, uma situação dessa, aí a gente tem que estar trabalhando, né, com previdência, tem que ter, né, essa relação de longuíssimo prazo, quer dizer, pode ter sido coincidência ou não, mas sempre tem nesses eventos, né, sempre tem uma palestra de atuária e, coincidentemente ou não, a primeira grande palestra de atuária, vocês vão ver isso. Ó, eu vou pegar aqui quando a pessoa contribui, quanto tempo vive, gera pensão, não gera, pode se invalidar, não pode se invalidar. Quer dizer, a gente tem que... Para que está vendo isso daí? Né? Está vendo que é legal? Né? Não, é legal, mas quer dizer, está vendo porque é relevante
para a determinação da sustentabilidade do regime. Então, umas circunstâncias dessas, a gente tem que começar a identificar, né, alternativas de ajuste para a própria manutenção do regime previdenciário e que se evite passar por situações que a gente está vendo vários estados, municípios não aparece tanto, mas alguns estados, a União não apareceu, na situação que a gente vê hoje, né? Eles mesmos querendo, decretando estado de calamidade financeira, solicitando intervenções no nível que chegou, que você simplesmente não tem recurso para pagar. Então, isso acaba gerando, aparece uma situação, né, que muitas vezes, principalmente quando eu ainda não estava, as pessoas perguntavam, olha, a gente sabe que previdência é uma questão, quando chegar lá na frente vão aparecer várias dificuldades, quando é isso? Né? Chegou. E aí? E a gente tem, então, esse desafio hercúleo, né, de fazer o ajuste quando você já observa vários entes com dificuldade de pagamento. Então, tem que se ajustar para fazer, para poder manter a Previdência, né? Infelizmente, demoramos a fazer as reformas e chegamos no ponto onde chegamos. Então, um dos grandes nortes é o norte da própria sustentabilidade e um outro é um norte de harmonização, de equalização. Existem regras diferenciadas, né, mas as pessoas não são tão diferentes assim. Então, um dos outros grandes nortes, claro, se reconhecem pontos de partidas diferentes, né, se reconhece situações de direito adquirido, tudo isso é respeitado, quer dizer, tem transição, né, do antigo para o novo, né, mas tem que se ajustar. E esse ajuste, então, visaria tanto a sustentabilidade como também um tratamento mais igualitário entre diferentes grupos. Então, a mensagem, então, que eu quero passar é o seguinte: a gente muito provavelmente vai entrar num ciclo de reformas. Essas reformas têm que respeitar os direitos adquiridos, né? Essas reformas também não podem ser uma coisa só, vai ser feito a reforma para quem vier a ingressar lá na frente, porque a gente não está com tempo para isso. Poderia ser feito isso mais atrás, mas no ponto onde a gente está hoje não tem como. Mas, enfim, mesmo respeitando direitos adquiridos, eu tenho que estabelecer regras de transição que também não sejam muito longas, né? Regras de transição que permitam o ajuste de um modo não muito longas na perspectiva previdenciária, né? Não muito longas na perspectiva de um ajuste financeiro que você tem que fazer em 1, 2 anos. Estou falando em termos de previdência. Então, não muito longas, 2 décadas, 1 década e meia é um período razoável de se pensar. E focando nesses 2 aspectos, né? Com qual intuito? O intuito, eu comecei a trabalhar como pesquisador, pesquisando Previdência, fui depois ao Ministério da Previdência, trabalhei nisso, voltei a ser pesquisador só estudando Previdência, agora estou aqui trabalhando Previdência, eu sei que esse é um cargo temporário, daqui a pouco eu saio, quero voltar também estudando Previdência, né? E quero mostrar como uma coisa que é possível de se sustentar. Mas para manter e para sustentar, a gente tem que mudar. É esse o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado.